Bom, pessoal, dando início aqui à segunda unidade do primeiro módulo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre instalações para iluminação e aparelhos domésticos. Então, também um capítulo bastante introdutório. E aí a gente vai já dando os primeiros passos aqui, né, promovendo os primeiros passos da gente para entrar nessa linha das instalações propriamente ditas, né? Aqui a gente vai falar mais sobre cargas hoje, certo? Ou seja, a partir de hoje, né? Então, a gente vai seguir com alguns tópicos: introdução, elementos e componentes de instalação elétrica, símbolos, né? Esquemas fundamentais de ligações, estimativas de carga, potência instalada, intensidade da corrente, fornecimento de unidades consumidoras, cálculo da carga instalada, demanda, falar um pouquinho sobre essas definições. E começar com uma definição aqui bem básica, tá certo? Projetar uma instalação elétrica para qualquer tipo de residência, edifício ou local, consiste essencialmente em selecionar, dimensionar e localizar. A gente nunca vai poder esquecer essa questão do layout, ele é importante. Vocês vão ver que em determinados momentos, quando a gente está tratando de unidades residenciais, tanto faz unidades simples quanto prédio de múltiplas unidades consumidoras, seja ele vertical ou horizontal, essa questão é menos comum. Mas quando você está num pátio industrial, onde você tem cargas mais pesadas, muitas cargas, então é bastante importante, né, uma metodologia para você calcular o layout, você determinar o layout, certo? Então, você muitas vezes usa algumas metodologias que lembra, por exemplo, o cálculo do ponto de gravidade, né? O ponto de massa de um determinado volume, o centro de massa, né? Então, existem algumas metodologias que são parecidas com aquelas lá. Então, você faz uma média ali ponderada, onde você, ao invés de utilizar peso, né, ou massa, como a gente fazia lá na mecânica, a gente aqui utiliza potência, certo? Então, a gente utiliza potência pelo comprimento, e aí a gente faz isso numa escala de horizontal e vertical, e a gente aí acha ali mais ou menos um ponto que seria o ponto ótimo para, digamos, a instalação de um quadro de distribuição. Então, todas as cargas derivariam a partir daquele ponto. Então, existem algumas metodologias que caminham nesse sentido. Então, dimensionar e localizar também fazem parte, né, desse projeto. Okay? Então, selecionar, dimensionar e localizar as cargas, né? De maneira racional, né, os equipamentos e outros componentes necessários a fim de proporcionar de modo seguro e efetivo a transferência de energia elétrica desde uma fonte até os pontos de utilização. E aí a gente já vai definir o que são pontos de utilização, né? No próximo slide a gente já vai fazer isso, tá? Então nós temos aqui ponto de utilização, é o ponto de uma linha elétrica destinada à conexão de equipamentos de utilização. Então os pontos de utilização eles podem ser de iluminação, é um ponto de utilização, pode ser de tomada, de força, também é um ponto de utilização. Lembrando que a NBR 5410 ela exige, né, que todos os pontos de utilização, eles precisam ter a disponibilidade ou a disponibilização, né, do condutor de proteção. Então, eu tenho que disponibilizar o condutor de proteção para todos os pontos de utilização, seja esse ponto força, ou seja, tomada, tanto faz de uso geral ou de uso específico, seja um ponto de iluminação. Professor, mas na tomada eu até entendo onde é que vai ficar conectado o condutor de aterramento, né? Ponto central ali
da tomada. Muito bem. Mas no ponto de iluminação, onde ficaria exatamente esse condutor? Bom, se esse ponto de utilização tiver um suporte metálico, né, se esse ponto de iluminação tiver um suporte metálico, então já existe uma conexão no próprio suporte metálico, você vai ter ali um parafuso onde você vai conectar esse condutor, né, de aterramento. Se ele for totalmente de material não condutor, certo? Então, obviamente, você não vai poder conectar. E aí o que ocorre? Mesmo você não podendo conectar, tá certo? Você tem que disponibilizar o condutor. Ele tem que estar presente. Ele vai ficar lá isolado, mas ele precisa estar presente lá na caixa de passagem, lá no ponto de iluminação. Ok? Então, essa é uma exigência da NBR 5410. Que muitas vezes, pessoal, não é obedecida, tá certo? Muitas vezes não é obedecida. Bom, aqui vocês estão vendo, por exemplo, aqui tem um ponto de utilização, uma tomada, um padrão antigo, né? Não existe mais esse tipo de tomada aqui no nosso mercado, tá? Muito bem. Todos esses aqui, eles têm algo em comum, eles são pontos de utilização que utilizam equipamentos, né? Ou seja, ou melhor, são equipamentos que utilizam pontos de utilização para sua alimentação, mas esses pontos são tomada de corrente, né? Então todos esses aqui, eles têm isso em comum. Opa, desculpa. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por um interruptor. Essa é uma regra geral, tá certo? Para o ponto de iluminação. Aqui a gente vai falar ao longo da nossa aula sobre bastante, tá certo? Pessoal, sobre pontos de utilização. E a gente vai sempre dividir esses pontos de utilização em ponto de iluminação ou ponto de força, tá? Ponto de iluminação ou ponto de força. Então, de uma forma geral, você tem uma regra bem genérica, tá certo? Claro que a gente vai entrar em detalhes nessa aula ainda, mas como regra geral você tem o seguinte: em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor. Tá? Muito bem, isso aí como regra geral para iluminação. Potência instalada. Então diz o seguinte, olha, o levantamento das potências é feito mediante uma previsão das potências ou cargas mínimas de iluminação e de força, certo? A serem instaladas, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial ou predial. Então ele diz, olha, potência instalada é igual a iluminação mais força. Mas a potência instalada, pessoal, a gente sempre vai calcular em watt, é a potência ativa, certo? Então a potência instalada ela é a potência ativa. Professor, isso é importante num projeto de instalações elétricas residencial, por exemplo? Claro que é importante, porque através da potência instalada é que se determina, tá certo? Se uma instalação receberá alimentação monofásica, bifásica ou trifásica, tá? Então, é a partir da potência instalada em watts onde se vai determinar se uma iluminação receberá alimentação monofásica, bifásica ou trifásica. Então, daí a sua importância. O levantamento de cargas é o primeiro passo a ser dado num projeto de instalação elétrica, servindo de subsídio para consultas prévias às concessionárias para a elaboração de anteprojetos, orçamentos preliminares, definição da viabilidade econômica da obra, certo? Então, a partir daí é que vai se fazer ou disparar, tá certo? Junto à concessionária, esses outros estudos. É claro, pessoal, que é bastante incomum, assim, para uma metrópole, caso Fortaleza,
É bastante incomum você apresentar um projeto para a concessionária e por conta da potência a concessionária inviabilizar ou falar que vai ter que mexer na rede para fazer algum tipo de ampliação, um reforço da rede, etc. Isso é mais comum em áreas rurais, tá certo? Isso é mais comum em áreas rurais porque você está longe você está na ponta, né, da rede. Então isso é mais comum. Numa metrópole isso é incomum, tá certo? Então, via de regra, mas aqui como é algo genérico, tem que servir para todo tipo de projeto, né? E todos os locais, é uma regra genérica, então daí você se depara com esse tipo de texto, e aí eu já chamo a atenção, porque para alguns de vocês pode parecer estranho, né? Essa questão da viabilidade econômica da obra, tá? Mas isso é mais comum na ponta da rede, digamos assim, em áreas mais isoladas. Critérios de projeto. Falando aqui ainda de iluminação. Preferencialmente, a carga de iluminação de um determinado local deve ser determinada a partir de um projeto específico, tomando como base as iluminâncias prescritas na NBR 8995. Falei para vocês, eu acho, nas últimas aulas, né? Ela trata de iluminação para ambientes de trabalho, tá? Então ela leva em consideração as iluminâncias, né? Ela leva em consideração vários aspectos, o tipo de atividade, tá certo? A altura do teto até a área de trabalho, todas essas coisas, até o plano de trabalho, digo melhor. Então todas essas coisas, né? Mas deve-se levar em consideração essa norma, tá? Se você não quiser levar em consideração essa norma, você pode partir para o critério descrito pela própria NBR 5410. Ela estabelece um critério alternativo, como o texto está mostrando, né? Mas, se você puder fazer baseado na 8995 e todos esses aplicativos, né, Dialux, todos esses aplicativos que estão aí no mercado, que são comerciais e amplamente utilizados, eles estão baseados nessa norma, 8995, né? Até porque é uma norma internacional, ela vem de uma norma internacional. Então, é mais assertivo, porque para residência não faz tanta diferença, tá certo? Agora, se você está projetando iluminação para trabalhos, né, para áreas de trabalhos, né, então isso aí pode fazer bastante diferença se você faz pelo que está descrito na NBR 8995 e se você faz através de um critério mais simplório, como é o caso descrito através da NBR 5410, tá certo? Mas existe, vou mostrar aqui, baseado na 5410, já que a gente vai estar tratando dessa norma, né? Bom, só lembrando que a NBR 5410 ela não trata de critérios nenhum. Não há critérios normativos para a iluminação de áreas externas. Então, áreas externas fica a critério do próprio projetista. Ele faz o critério que ele quiser. Tá? Somente ela trata de áreas internas. Iluminação de áreas internas. Muito bem. Carga de iluminação. Então ele diz, olha, para o levantamento da carga da iluminação, quantidade mínima. Prevê pelo menos um ponto de iluminação no teto comandado por um interruptor de parede. Essa é a regra geral. Tá? Potência aparente mínima para cada cômodo. Então ele diz, olha, área até aqui ele já vai sair um pouco da regra. A regra básica, a regra principal, a regra genérica, digamos assim, é prever pelo menos. Toda vez que a gente for prever carga, pessoal, é prever carga mínima. A gente aqui está tratando de carga mínima, tá certo? Carga mínima. Então, ele diz, ó, pelo menos um ponto de iluminação no teto comandado por um interruptor. Isso se o local é muito pequenininho, mas você não vai usar esse critério se você está, por exemplo, num auditório, tá certo? Você vai dar um ponto de iluminação no teto de 100 watts, digamos, 100 VAs. Então isso daí vai ser muito pouco. Aí ele, para esses casos, né, onde você
tem uma área maior, ele diz, olha, a gente vai usar o critério da área, né? Então ele diz, área até 6 metros quadrados, vale a regra geral, né? 100, no mínimo 100 VAs. Acima de 6 metros quadrados, aí a gente vai fazer o seguinte, olha, para os primeiros 100 volt-amperes, tá certo? Aliás, digo melhor, desculpa. Para os primeiros 6 metros quadrados, eu atribuo 100 VAs. Para os demais metros quadrados, aí eu vou dividir de 4 em 4 metros quadrados inteiros. E a cada 4 metros quadrados inteiros, eu atribuo 60 VAs. Tá? Então, por exemplo, se a área do meu cômodo são 11 metros quadrados, então os primeiros 6, 100 VAs, depois eu tenho mais 4 inteiros, totalizando 10, mais 60, então tenho 160 VAs. Sobrou um, mas eu só posso atribuir a cada 4 metros quadrados inteiros. Então, se um se perde. Ok? Então seria 160 VAs nesse caso. Muito bem. Isso aí é a regra para iluminação. Agora a gente vai ver para os pontos de tomada. Tá? Para os pontos de tomada. Eu tenho tomadas de uso geral e tenho tomadas de uso específico. Então, tenho as TUGs e as TUIs. As tomadas de uso geral, pessoal, geralmente são aquelas cargas menores. Então, se eu tenho até 10 amperes de carga, né? Estou falando aqui para tensão de 220 volts, ok, pessoal? Então, se eu tenho até 10 amperes de carga, então, para mim, isso aí vai ser tomada de uso geral. Se eu tenho acima disso, eu já posso considerar a tomada de uso específico, tá certo? Isso aí é uma prática bem quista no mercado. Ela é bem aceita e já muito, tá? Então, até 10 amperes, tomada de uso geral, a partir de 10, tomada de uso específico. Aí você diz, professor, mas, digamos, olha só, o senhor falou há umas aulas atrás que, de acordo com a NBR 14136, né, que ela modificou o padrão de tomadas, né, no Brasil, eu agora tenho dois padrões para 220 volts. Eu tenho 10 amperes e tenho 20 amperes. Então, eu posso ter tomada para 220 volts, tomada de 20 amperes. E esse daí ultrapassa os 10. Existe isso aí. Você tem toda a razão. Mas cargas dessa natureza, elas são pouco específicas, não. Desculpa. Elas são pouco comuns. Mas pode ser que você tenha. Tá certo? Então, a recomendação é o seguinte. Tomada de uso específico, então eu precisaria de um circuito só para ela. Tá certo? Então, se você tem digamos, cargas, tá? Acima de 10 amperes, tem ali uma carga de 16 amperes, eu tenho uma carga ali de 17 amperes. Tá? Mas o meu plug dessa carga é um plug padrão NBR 14136. Tá certo? Então eu vou colocar ali um conector para uma corrente de 20 amperes e conectar. Tá certo. Mas a NBR 5410 enxerga isso aí como uma tomada de uso específico. E aí ela exige um circuito somente para ela. E vai ter um disjuntor somente para ela. Então, você vai colocar ali um disjuntor só para essa tomada. Tá certo? Então, já ficaria a carga dela, a corrente dela é 17 amperes ali, tá certo? Dessa tomada, você vai ter ali um disjuntor de 20 amperes. Perfeito? Então, vou ter um disjuntor, um circuito somente para essa carga. Tá? Então, as especificações...
recomendações, né, da NBR são bastante específicas. Você tem cargas mais pesadas, acima de 10 amperes, tomada de uso específico. Se tem cargas até 10 amperes, tomada de uso geral. Perfeito? Muito bem. Aqui eu até mostro algumas tomadas, né, de chuveiro elétrico, né, tomada de uso específico, né, aparelho de ar-condicionado, tomada de uso específico, né, então eu preciso de um circuito só para aquele dispositivo, para aquele equipamento, para aquela carga, ok? Aí ele diz, quando usamos o termo tomada de uso específico, não necessariamente queremos dizer que a ligação do equipamento à instalação elétrica irá utilizar uma tomada. Em alguns casos, a ligação poderá ser feita, por exemplo, por ligação direta, uma emenda, de fios ou por uso de caixas de derivação exclusivas. Para o chuveiro elétrico, é obrigatório, não podendo utilizar uma tomada dessa convencional, com plug, né? Aí eu vou explicar por quê. Olha, a NBR 5410, ela traça uma região muito específica, tá certo? Muito específica dentro do box, né? Do banheiro, onde eu não posso ter tomada. Aí você diz, mas professor, se eu não posso ter tomada dentro do box, como é que eu vou instalar um chuveiro elétrico? Aí é que tá. Por isso que eu coloquei essa observação. A tomada do chuveiro elétrico é que geralmente isso não é feito, mas a tomada do chuveiro elétrico ela é uma tomada interna, ela é embutida, certo? Acho que eu tenho aqui um outro slide que pode mostrar isso aí para vocês, tá? Então ela é embutida, ela é feita, certo? Pronto. Então ela é embutida, olha só. Ela é feita, ela é interna e é dentro da parede, dentro da alvenaria, tá? Que são feitas as ligações. Então eu não tenho uma tomada por segurança, tá? Porque dentro desta área, dentro deste volume aqui específico do box, tá certo? Que eu tenho ali digamos, um quarto um quarto de círculo, né? Imaginar um raio de 90 centímetros. Né? Então, ali dentro do box, 90 centímetros, tá? eu não poderia utilizar uma tomada convencional. Então, tem que utilizar uma tomada especial, essa tomada embutida aqui dentro, que eu posso, inclusive, fazer a ligação através de conectores Sindal. Existe conectores Sindal de porcelana ou mesmo de PVC, que é possível você fazer essa conexão e fica uma conexão super bem feita e com a maior segurança possível, tá? Então, pronto, os conectores são esses aí, eu estou mostrando para vocês. À esquerda, esse mais claro, nós temos Sindal de porcelana e aqui nós temos Sindal de plástico, não é? De PVC. PVC cobre e aços, parafusos. Muito bem. Vamos avante. Quanto à disposição das tomadas, aí ele diz, olha, observar que para layout prefixado para móveis e ou equipamentos de utilização estacionários, as distâncias mínimas entre tomadas podem não ser atendidas, devendo-se, no entanto, observar a quantidade mínima prescrita. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, vocês vão ver daqui a pouquinho, pessoal, que os critérios para se escolher o número de tomadas, ele depende, tá certo, do perímetro daquele cômodo. Ele depende do perímetro. Tá? Então eu vou determinar o número de tomadas pelo perímetro. E qual é a disposição dessa tomada? Pois elas precisam ser o mais equidistantes possível. Aí ele está dizendo, olha, pode ser que manter essa equidistância das tomadas não seja possível, porque existem alguns casos onde digamos assim, o engenheiro eletricista chegou depois do arquiteto. O arquiteto chegou antes, então ele já delimitou a área dele ali é o espaço dele, e ele já disse
todos os móveis onde é que tem que ficar. Então já pré-estabeleceu tudo, você não vai mexer. Então você vai ter que se adequar a isso, tá certo? Então é por isso que vem aquela observação aí que a gente comentou para vocês. Mas agora ele vai começar determinando, tá? De acordo com a NBS 5410, como é que são esses pontos. Né? Então, critérios para levantamento do número de pontos de tomada. Vai começar aqui com os banheiros. Né? Deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Tá? Pelo menos um ponto de tomada. Ok? Depois a gente vai discutir, a gente está discutindo número de tomadas. Depois a gente vai discutir a potência de cada uma dessas tomadas. Vocês vão ver que dependendo do cômodo, você vai ter uma potência maior ou menor. Por que a potência é importante? Porque eu preciso de um número para determinar a potência instalada de uma maneira geral. Potência de iluminação, mas potência de força. Certo? Professor, mas agora eu estou confuso, porque quando você fala que vai utilizar uma tomada de 10 amperes por 220 volts, a potência já está estabelecida, não é? 2.200 VA. Tá certo? Pois é, mas só que a NBR 5410 utiliza um outro valor. Ela não utiliza esse aí. Tá? Ela não utiliza esse aí para não sobredimensionar. Ok? É claro que você vai ter que tomar cuidado com relação a esse dimensionamento. Mas todos esses detalhes a gente vai tratar aqui da maneira mais transparente possível e da maneira mais detalhada possível. Ok? Então, lembrando que a NBR 5410 ela amarra a potência das tomadas dependendo do cômodo. Então você tem que seguir aqueles valores para utilizar o critério da NBR 5410 para o levantamento de cargas. Olha que o levantamento de cargas, pessoal, é um item importante aqui do projeto de vocês. Tá? Qualquer projeto de instalações elétricas, seja ele residencial, industrial, quer que seja, comercial e por aí vai. Em cozinhas, copa cozinha, área de serviço, cozinha, lavanderias ou locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstos no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. Tá? Então aqui a gente já tem, olha, estou aqui na minha cozinha. Estou aqui na minha cozinha, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma cozinha cujo perímetro dá 14 metros, cozinha grande, 14 metros de perímetro. Como é que eu vou fazer para descobrir o número de tomadas? Olha, o número de tomadas dessa cozinha vai ter que ser 14 dividido por 3,5. 14 dividido por 3,5 dá 4. Professor, se fosse 15... 15 dividido por 3,5 dava 4 e tarará, um pouquinho. Tá? Mas ele diz, olha, a cada 3,5 metros ou fração. Então, enquanto lá na iluminação, tá certo? Quando eu estava utilizando o critério da área, eu não poderia pegar a fração, eu não poderia contar com a fração, só números inteiros de 4 metros quadrados. Aqui eu conto com a fração para o número de tomadas. Então, 14 metros de perímetro, 4 tomadas. 15 metros de perímetro, 16 metros de perímetro, 5 tomadas. Sendo que ele amarra, diz, olha, dessas 4 ou dessas 5, aí, depende do exemplo que a gente pegou, vamos pegar o exemplo de 5 tomadas, 15 metros de perímetro. Dessas 5, duas precisam necessariamente estar na pia. Estando elas no mesmo ponto, ou seja, utilizando a mesma caixa de passagem, tá certo? O mesmo ponto de utilização, ou podem ser pontos de utilizações distintos, né? Mas elas precisam estar sobre a pia. Aqui já começam as regrinhas aí da 5410.
para estabelecendo aí os seus critérios. Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Aí ele diz, olha, admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar um ponto de tomada, quando a sua área for inferior a 2 metros quadrados, ou ainda quando a sua profundidade for inferior a 80 centímetros. Então, às vezes você tem varandas que são muito pequenininhas, tá certo? E aí, a NBR 5410 ela admite que você faça a previsão de um ponto para a varanda, mas coloque ele em outro local e não na varanda. Tá? Então pode colocar na parte interna aí a unidade consumidora. Em salas e dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração. Tá certo? Aqui também, mais uma vez, a gente está utilizando tomada, pessoal. O número de tomadas a gente usa perímetro, tá certo? Número de pontos de luz a gente utiliza, e a potência, né, do ponto de luz, né, a gente utiliza área, tá certo? Tá? Então, número de pontos de luz. Eu não vou tratar de número de pontos de luz, tá? Eu só vou tratar potência de pontos de luz, ok? Não vou tratar do número de pontos de luz, porque senão vai dar confusão, vai ficar um pouco confuso na cabeça de alguns de vocês. Vamos tratar só pontos de luz, pontos de iluminação, somente potência. Por quê? Porque eu posso colocar o número de pontos maior que resulte naquela potência mínima, tá? E aí eu posso fazer um trabalho de disponibilização bem equidistante para melhorar a iluminância. Então tem todas essas questões. Então não vou tratar do número de pontos de luz, tá? Vou tratar somente da potência mínima. Já a tomada não. Tomada eu vou tratar do número de tomadas e da potência de cada uma delas. A gente está primeiro tratando do número de tomadas, cujo critério é o perímetro ou fração. Ele vai ser dividido por 3,5 em alguns cômodos, vai ser dividido por 5 noutros. Quando eu precisar de um maior número de tomadas, porque eu tenho carga maior, como é o caso de copa, cozinha, lavanderia, área de serviço, todas essas dividido por 3,5. Quando eu estiver falando de sala de estar, dormitório, divido por 5, certo? Eu preciso de um número menor de pontos de luz, de força. Aí você diz, mas professor, às vezes no quarto eu preciso de muita coisa, tem computador, tem um monte de coisa. Mas lembrem-se, pessoal, que isso aqui é número mínimo, tá certo? Você pode colocar o quanto você quiser, tá? Quem manda é o seu bolso, ok? Claro que quando a gente trabalha com engenharia, a gente tem sempre que utilizar as melhores soluções técnicas, tá certo? Versus econômicas ou soluções que otimizam o custo, tá? Então, técnica versus custo, ok? Muito bem. Vamos seguir. Em cada um dos demais cômodos e dependências da habitação, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for inferior a 2,25 metros quadrados. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente até 80 metros, até 80 centímetros no máximo da sua porta de acesso. Se a área estiver entre 2,5 e 6 metros quadrados, um ponto de tomada. No mínimo, tá certo? Isso aqui é mínimo. Um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Tem mais. Em halls de serviço,
que a gente está falando mais em áreas comerciais ou prédio de múltiplas unidades consumidoras, residenciais, né? Salas de manutenção, salas de equipamentos, tais como casas de máquinas, salas de bombas, barriletes, locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral. Pessoal, barrilete é a parte bem superior, tá certo? Onde nós, geralmente, você coloca a casa de máquina ou coloca alguma instalação mais específica, tá certo? Isso em prédio de múltiplas unidades consumidoras, parte mais superior, destinada a equipamentos de manutenção, tá certo? Ou similares, tá? Aos circuitos terminais respectivos, deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 voltamperes, certo? Então, para esses pontos de tomada, 1000 voltamperes. Aí ele vai tratando de mais tópicos. Ele diz o seguinte, olha só. A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Tá? Aí ele vai começar aqui pelos cômodos que demandam mais potência, né? Maior carga. Ele vai começar. Banheiros, cozinha, copa-cozinha, área de serviço, certo? Lavanderias, locais análogos. Aí ele diz o seguinte, no mínimo 600 vezes, tá vendo aqui que ele já determina a potência de tomada. Aí você diz, mas professor, a tomada vai até 10 amperes por 220 volts, dá 2.200. Mas só que a NBR 5410 acha exagerado esse valor, porque não é tudo. Quando a gente vai falando um pouco mais sobre demanda, vocês vão entender melhor isso, tá certo? Não é tudo que vai estar ligado ao mesmo tempo, então eu correria o risco de sobredimensionar, sem necessidade, a instalação. Então ela fixa em 2 tipos de tomadas. Ela chama tomada de força, tá certo? Aí ela dá uma potência de 600 VA. E a tomada que ela não classifica, né, que seria o comum, 100 VA, tá certo? Então, aí ela vai dizer o seguinte, olha, no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos e 100 VA por ponto de tomada para o número de tomadas excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Considerando cada um desses ambientes separadamente. Não vou juntar. Não vou juntar banheiro, cozinha, copa-cozinha, tá certo? Eu vou fazer isso separadamente. Professor, posso misturar os circuitos? Pode, tá? Mas o cálculo é feito separadamente. Pode misturar os circuitos. Se ali eu tenho pouca carga para aquele circuito de tomada da copa, eu posso juntar copa e cozinha. Posso juntar a cozinha e área de serviço. Posso, claro. Agora eu não posso, no cálculo da potência, eu não posso misturar. Tenho que fazer isso separadamente. Perfeito? Muito bem. Quando o total de tomadas no circuito desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potência seja no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA para os demais. Lembra que a regra foi modificada um pouquinho. Estão vendo? Para todos esses pontos aqui, ele diz assim, ó, no mínimo 600 VA para os 3 primeiros e os demais 100 VA. Mas isso só vale até número de pontos igual a 6. Se for maior do que 6, aí diz, opa, vai dar uma potência muito alta. Então, vou utilizar no máximo 2 pontos com 600 e os demais com 300. Tá? Então, vamos fazer 2 exemplos aqui para a gente fixar bem. Quer dizer, não vou resolver, vou falar 2 exemplos para vocês. Vamos supor o seguinte, que eu tenha 5 pontos eu tenho 5 pontos de tomada, previsão para 5 pontos em um determinado ambiente, análogo a isso aí, por exemplo, uma cozinha. Então,
Eu fiz o cálculo lá pelo perímetro, né? Dividi lá o meu perímetro por 3,5 e deu o número de 5. Então eu vou botar as três primeiras 600, então eu vou ter 600 mais 600 mais 600, 1.800. E as duas restantes, 100. Então eu vou ter 2.000 VAs ao todo. Aí eu tenho outro exemplo agora. Mesma cozinha, de uma outra residência. Agora dividi o perímetro por 3,5 e restou em 7. 7 pontos. Aí eu disse, opa, é superior a 6. Então eu vou utilizar os dois primeiros com 600. Então eu vou utilizar 600 e 600. E os 5 últimos, os 5 que restaram, 100 cada um. Então vai ser 100 vezes 5 dá 500, com mais os 1.200, né? 600, 600, 1.200, com mais 500, 1.700. Tá certo? 1.700 VA. Então, isso é o que prescreve a NBS 5410. Tá? Lembrando que a NBS 5410 ela está em revisão. Atualmente ela está passando por um processo de revisão. Ok? E, pelo jeito, vai ser bastante demorada. Bom, potências atribuíveis aos pontos de tomada. A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é em função, acho que aqui a gente já leu, dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Já tinha lido, inclusive. Instalações residenciais, hotéis, motéis e similares. Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VAs. Por ponto. Muito bem. Então, instalações residenciais, inclusive, né? Se eu não estou naqueles pontos que eu falei anteriormente, certo? Só lembrando aqui, ó, só para a gente não esquecer. Anteriormente eu falei banheiros, cozinhas, copas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos. Então a regra é essa, tá? Se eu não estou aqui, se eu estou na sala de estar, se eu estou no quarto, então 100 VAs por ponto. Essa é a regra. Muito bem. Nos circuitos terminais deve ser atribuída uma potência de 100 VAs no mínimo, tá? No caso de escritórios e lojas, pode-se adotar a seguinte orientação. Vocês vão ver, pessoal, que vai ser comum quando vocês fizerem um levantamento de carga, dividirem os circuitos, você vai ter que prever circuitos de reserva. E o número de circuitos de reserva depende do número de circuitos ativos, tá? A gente vai ver a regrinha depois, bem simples. Mas você vai prever, tem que prever. 2 circuitos reservas, 3 e tal. Aí você precisa deixar uma potência destinada a esses circuitos, né? E aí a gente vai utilizar esse valor aqui, circuitos terminais, olha só, ele está falando, né? 1.000 VAs por circuito no mínimo. Professor, eu posso colocar 1.500? Pode colocar 2.000? Posso. Aqui é no mínimo, tá certo? Pode colocar. Bom, então seguindo aqui só para a gente concluir nossa aula, pessoal. Então ele diz escritórios comerciais e análogos, então área inferior a 40 metros quadrados, uma tomada a cada 4 metros quadrados de área ou fração, tá certo? Com potência mínima de 200 VAs por tomada. A área, se ela for superior a 40 metros quadrados, 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados e uma tomada para a cada 10 metros quadrados ou fração de área, tá certo? E mínimo de 200 VAs por tomada. Lojas comerciais e análogos, então seria uma tomada a cada 30 metros quadrados ou fração, certo? Uma potência de 200 VAs por tomada, não computadas destinadas a vitrinas e demonstração de aparelhos, certo? Então esses seriam os critérios,
né, de acordo com as recomendações da NBR 5410 para potência de iluminação, número de tomadas e potências dessas tomadas para cada um desses ambientes. Ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem essa aula, certo? E aí a gente se encontra na próxima videoaula. Um abraço.